esses segundinhos aí é porque nós estávamos esperando essa vinheta importante, porque a informação acaba de chegar, informação de última hora e importantíssima, ligada às investigações do Banco Master. Agora 9h20. E tem apuração chegando agora. César Feitosa, nosso analista de política, vai entrar agora no News Manhã, não aqui presencialmente, mas estará conosco, embora à distância, para trazer todas as informações dessa apuração envolvendo essas investigações que a gente está acompanhando com tanto afinco. Ele teve acesso, gente, ao relatório da Polícia Federal que foi enviado à presidência do STF. Relatório que deu abertura para que o próprio Edson Fachin, presidente da Corte, abrisse um procedimento interno para apurar a atuação de Dias Toffoli à frente do caso Master. Meu amigo César Feitosa, bem-vindo. Você esteve muito tempo aqui me substituindo, já conhece bem o espaço, então fique à vontade. E agora essa informação, essa apuração importante, nos conte. Bom dia. Relatório de 200 páginas, Lívia. Exato. É isso, Lúcio, Lívia, obrigado aí pelo espaço. É um prazer estar aqui com vocês. O que a gente teve acesso é a relatos sobre o conteúdo desse relatório que foi enviado na segunda-feira pela Polícia Federal à presidência do Supremo Tribunal Federal, do ministro Edson Fachin. Esse relatório possui pouco mais de 200 páginas e é dividido em 4 capítulos. Pelo menos 3 deles são dedicados a, primeiro, as questões empresariais de Dias Toffoli e supostos pagamentos, a suspeita relacionada a pagamentos feitos por pessoas próximas, empresas próximas do grupo de Daniel Vorcaro, inclusive de seu cunhado, Fabiano Zettel, a empresa que pertencia, até onde nós sabíamos, aos familiares de Dias Toffoli. Segundo informações que o próprio Dias Toffoli acaba de divulgar também numa nota à imprensa, o próprio Dias Toffoli era, sim, um dos sócios ocultos dessa empresa. Como se tratava de uma sociedade anônima, somente os nomes dos sócios administradores eram disponibilizados a público pela Receita, mas ele confirmou agora há pouco, por meio de uma nota à imprensa, que ele também era um dos sócios dessa empresa e que, portanto, ele recebeu recursos da venda da participação dessa empresa deles na parte que eles tinham do Resort Taiaiá. Mas, portanto, um dos capítulos desse documento que foi entregue na segunda-feira ao ministro Edson Fachin pela Polícia Federal trata exclusivamente sobre conversas de Daniel Vorcaro e Fabiano Zettel, seu cunhado, referentes a pagamentos feitos a Toffoli e seus familiares na venda da parte que eles tinham do Resort Taiaiá, no Paraná. Outros 2 capítulos se dedicam ao que a PF diz nesse relatório, a mostrar a relação de proximidade que havia entre Daniel Vorcaro e Dias Toffoli. Há ali, por exemplo, mensagens trocadas entre Toffoli e Daniel Vorcaro com convites a confraternizações na casa de Vorcaro e na casa de Toffoli, um convite para a festa de aniversário de Dias Toffoli enviado a Vorcaro e conversas também sobre amenidades, sobre outros temas. Portanto, essas mensagens elas foram recuperadas pela Polícia Federal durante a análise do celular de Daniel Vorcaro e foram enviadas, inclusive com prints dessas conversas, ao Supremo Tribunal Federal. E no fim desse documento, outra parte que é importante, a Polícia Federal destaca ali trechos do regimento interno do Supremo Tribunal Federal e da Lei Orgânica da Magistratura para mostrar que há uma possível suspeita uma suspeição do ministro em torno desse caso. Eles não pedem especificamente no documento, a Polícia Federal, que Dias Toffoli seja retirado do caso, mas o ministro Edson Fachin, em posse de todas essas informações desse documento, abriu um procedimento porque considerou que as informações levantavam indícios de que poderia haver uma suspeição de Dias Toffoli no caso, portanto ele abriu um procedimento interno no Supremo Tribunal Federal para que fosse avaliado pela presidência do STF, portanto, a possível retirada de Dias Toffoli no caso. O que aconteceu de segunda-feira até hoje? O ministro Dias Toffoli abriu, portanto, esse procedimento e entrou em contato com o ministro Dias Toffoli, que numa primeira conversa esclareceu a questão dessa empresa que ele possuía junto a seus irmãos e que tinha uma parte desse Resort Taiaiá, no Paraná.
e depois foi comunicado, portanto, que Toffoli deveria prestar esses esclarecimentos formalmente nesse procedimento sigiloso que corre dentro do Supremo Tribunal Federal. Depois disso, o caminho que deve ser seguido pelo ministro Dias Toffoli é enviar esse caso para uma análise da PGR, a quem cabe, inclusive, fazer esses pedidos externos de suspeição de integrantes do Supremo Tribunal Federal em determinados processos, e que a PGR, portanto, deve receber esse material e analisá-lo, portanto, nos próximos dias. A expectativa é que isso ocorra depois da manifestação de Toffoli nesse processo. Agora, o que pode acontecer, portanto, depois disso? O ministro Edson Fachin, como presidente do STF, ele pode decidir de forma monocrática, de forma individual, sozinho, depois de ter acesso a todas essas informações, se o ministro Dias Toffoli deve ser, portanto, declarado suspeito desse caso e se ele deve, portanto, deixar a relatoria das investigações relacionadas ao caso Master, por meio de um novo sorteio desse caso aos demais integrantes do Supremo Tribunal Federal. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é ele enviar ao plenário do STF uma decisão sobre esse caso. E aí, portanto, todos os 10 integrantes do Supremo Tribunal Federal se posicionariam nesse caso, exceto, claro, o próprio ministro Dias Toffoli, para ver se o Supremo teria uma maioria identificando ali, portanto, indícios suficientes para que Toffoli deixe de ser o responsável pelo inquérito do Banco Master. Em um outro caminho também, o Supremo Tribunal Federal pode autorizar a abertura de novos inquéritos para investigar, entre outras coisas, inclusive a relação de Daniel Worcaro com essas empresas e do grupo de Daniel Worcaro com essa empresa Mari de Participações, que era a empresa, portanto, que Dias Toffoli era, agora sim, ele dizendo a público, ele era um dos sócios dessa sociedade anônima e, portanto, um dos donos, durante 2021 e 2025, do resort Taiaiá, do Paraná. O gabinete do ministro Dias Toffoli divulgou agora há pouco uma nota dizendo que a Marit é uma empresa familiar, constituída na forma de sociedade anônima e que todas as informações foram declaradas à Receita Federal. E que, portanto, os seus acionistas, os pagamentos feitos tanto pela empresa quanto recebidos pela empresa estariam, segundo essa nota de Dias Toffoli, todos registrados na Receita Federal. Ele diz, Toffoli, nessa nota, que ele fez parte do quadro societário dessa empresa, mas que ele não era administrador dessa empresa. Ele diz que há uma lei complementar de 1979 que veda, que proíbe que integrantes do Supremo Tribunal Federal sejam sócios administradores da empresa, mas que eles, mesmo já no cargo, podem continuar como sócios, portanto, sem a administração dessas empresas em suas mãos, e seria esse o caso. A administração caberia, portanto, aos irmãos de Toffoli, e ele seria um dos outros sócios de forma oculta dentro dessa sociedade anônima. Ele também diz nessa nota, Dias Toffoli, que a empresa familiar ela foi integrante do grupo Taiaiá Ribeirão Claro, no Paraná, até o dia 21 de fevereiro de 2025, quando finalmente foi feita, portanto, a venda da participação desses 33% que a empresa deles detinham sobre esse resort. A nota segue dizendo que a participação anteriormente existente foi integralmente encerrada por meio de 2 operações sucessivas, sendo a primeira a venda de cotas ao fundo Arlen em 27 de setembro de 2021, isso que nós mesmos noticiamos no início de janeiro, com exclusividade aqui no SBT News, e a segunda, uma alienação do saldo remanescente à empresa PHD Holding em 21 de fevereiro de 2025. Essa empresa é de um advogado que foi, inclusive, sócio de empresas relacionadas ao grupo JIF, da JBS, portanto, dos irmãos Batista. Ele diz ainda que tudo foi declarado à Receita Federal, que ele não tinha conhecimento, por exemplo, sobre o fundo, quem eram os representantes desse fundo Arlen. E, no fim, ele diz que ele foi distribuído e escolhido como relator desse caso no Supremo Tribunal Federal, do caso Master, somente no dia 28 de novembro de 2025. Ou seja, diz a nota, quando há muito a Maridit, essa empresa familiar, não fazia mais parte do grupo Taiaiá Ribeirão Claro. E a nota termina dizendo que o ministro desconhece o gestor do fundo Arlen, bem como jamais teve qualquer relação de amizade
e muito menos amizade íntima com o investigado Daniel Vorcaro. Por fim, o ministro esclarece que jamais recebeu qualquer valor de Daniel Vorcaro ou de seu cunhado Fabiano Zettel. Essa nota, portanto, já rebate uma boa parte dessas informações que são colocadas no relatório da Polícia Federal e que a gente traz aqui, que em pelo menos 2 tópicos eles detalham o que, na visão da PF, seria essa relação de proximidade entre Daniel Vorcaro e Dias Toffoli, com convites entre os dois para idas às suas respectivas casas, a eventos, a festas de aniversário. Dias Toffoli, portanto, negando que tenha qualquer relação íntima ou de proximidade com Daniel Vorcaro. Ô César, sabe do que eu me lembrei agora e você vai se lembrar também? Nós estávamos acompanhando aquela discussão dos ministros, se não me engano, no contexto do Conselho Nacional de Justiça, sobre limitações do uso das redes sociais por esses ministros. E você se lembra que nós destacamos, entre as falas de Alexandre de Moraes, polêmicas, e também de Dias Toffoli, justamente esse ponto que você destacou agora nessa nota, ao dizer que sim, sou sócio da empresa, mas não participei da administração da empresa em nenhum momento. Teve um momento em que ele falou justamente sobre isso, como se publicamente ele tivesse se defendendo de algo que ainda não tinha vindo a público. Ele disse o seguinte: olha, nós magistrados podemos investir nas empresas. Podemos ser sócios de empresas, não sei se ele usou o termo na ocasião sócios, mas ele falou de ter vínculo com a empresa, isso eu me lembro muito bem. O que não podemos é participar da administração das empresas, que é justamente esse trecho aí, um dos trechos que você destacou nessa nota pra gente, Lúcio. Olívia, quando você falou, me lembrei de uma coisa, a gente estava falando de festas na casa do Vorcaro, eu achei que você ia falar assim, me lembrei da festa que ele fez para a filha dele, de 15 anos, que contratou o DJ Alok e outras atrações internacionais, gastou 15 milhões naquela festa, foi muito comentada. Mas, César...